Te damos glória e honra, Senhor Jesus. Bendizemos Teu nome, o nome mais alto, o nome acima de todo nome. Nos aproximamos com gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela redenção, pela inclusão na Sua família, pelo Teu Espírito habitando em nós, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela Tua boa palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Mas também nos aproximamos com certeza de fé, de que há coisas maiores, de que há conquistas maiores, e nós queremos cooperar contigo, Senhor. Oramos pelo Teu toque personalizado essa noite. Oramos que a Tua palavra gere mais do que instrução, mais do que encorajamento no âmbito emocional. Nós oramos por uma descarga do Teu poder, fortalecendo a fé de cada um nesse lugar. Oramos que a Tua palavra, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Que o Senhor dê testemunho da veracidade dela pelos sinais que a acompanham. Nós declaramos que este não é só um ambiente de instrução, é um palco das manifestações do Espírito Santo de Deus. E Te damos glória, honra e louvor por tudo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Se puder, faça a melhor cara de crente que você conseguir para o vizinho ao lado e abençoe a vida dele. Glória a Deus. Uma alegria estar com vocês e também poder servi-los na mesa do Senhor. Eu sei que vocês estão ao longo desse mês abordando a temática da oração, mas eu vim com uma palavra muito clara da parte de Deus. O pastor Tiago falou, mas fica à vontade. Eu falei, meu amigo, vou obedecer o seu e o meu chefe. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. E nós vamos ler juntos dos versículos 24 a 27. Eu vou fazer uso da Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, acompanhe comigo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, escreveu o seguinte: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Se você puder, repita isso comigo. Diga, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele segue no verso 25 dizendo, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo está fazendo uso de uma linguagem muito comum nos seus dias. Ele escreve nos dias do Império Romano, que sucedeu o Império Grego de Alexandre o Grande, que havia dominado o mundo. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo a cidade importante da Grécia, que era os irmãos da igreja de Corinto, o seu público. E eles conheciam muito bem o assunto que Paulo estava abordando. Os gregos estabeleceram nas suas principais cidades arenas de competição, jogos, disputas. Eles foram precursores dos Jogos Olímpicos que nós temos até hoje. E quando o apóstolo Paulo toca no assunto do atleta que corre, ele está mexendo numa das 5 principais competições. As pessoas entendem muito bem a analogia que ele está propondo. Aliás, escritores da antiguidade abordaram muito essa analogia. Desde os pensadores gregos, aqueles também do estoicismo. Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, está fazendo uso de uma ilustração que era fácil as pessoas entenderem. Mas ele usa isso como um paralelo para nos comunicar verdades espirituais. Aliás, há uma recorrência no Novo Testamento entre o conceito da corrida
que era muito conhecido naqueles dias como uma competição esportiva e a própria jornada da fé. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5, no verso 7, vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Falando de um momento de bom desempenho na carreira cristã, vocês estavam correndo bem. Depois, usando a linguagem dos corredores, por que é que vocês diminuíram o pace, o ritmo da corrida? Quem impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Em Filipenses, no capítulo 2, no verso 16, o apóstolo diz assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Essas linguagens, como veremos, envolvendo principalmente a alegoria da corrida, elas foram muito usadas por alguns paralelos. Que Deus queria que não apenas aqueles cristãos do primeiro século entendessem, mas certamente Ele queria que essas verdades também norteassem a minha e a sua vida. E basicamente, dentro desses versículos, Paulo, embora fale de muita coisa e há tanta riqueza na palavra de Deus, eu particularmente tenho sido guiado por Deus a entender e anunciar 3 questões como destaque. A primeira delas, ele aborda a importância do empenho. Ele não fala apenas de correr, ele fala de dedicação. Ele fala, corram de tal maneira que vocês ganhem, deem o melhor de si. A segunda abordagem de Paulo envolve a necessidade de disciplina. Quando ele diz, todo atleta em tudo se domina, essa declaração de Paulo foi traduzida na NVT, a nova versão transformadora, como o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. E algo que nós precisamos resgatar e falar mais dentro da vida cristã é disciplina, necessidade de disciplina. Mas em terceiro e último lugar, ele fala de foco no prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. E diz, esses atletas correm por uma coroa corruptível. Se você já ouviu a expressão os louros da vitória, era uma coroa de folhas que eles recebiam. Em poucos dias, ela se secava. Paulo diz diferente deles. Nós corremos por uma coroa incorruptível. Nossa recompensa é muito melhor, é muito maior. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse conjunto de abordagens e o impacto que isso vai ter na minha e na sua caminhada. E eu quero começar pela importância do empenho. Só para efeito didático, não tem nada espiritual nisso. Você pode repetir esse primeiro tópico comigo? Diga a importância do empenho. Então, a aplicação da alegoria do corredor é bem específica quanto à forma de correr. Corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. Ou seja, não é só correr, é fazê-lo da melhor maneira. Vale destacar que, embora Paulo foque principalmente o paralelo da corrida, em algum momento ele também vai introduzir uma outra alegoria de luta e de combate. Porque quando falamos da corrida, nós precisamos entender algumas coisas. Em primeiro lugar, não era qualquer um que podia participar de uma competição dessa. Para estar numa corrida, a pessoa já tinha que ser parte do que mereceria o adjetivo de elite esportiva. Na verdade, a competição era muito maior do que o dia da corrida. É muito comum, você lendo a literatura antiga, você ter acesso à informação de que todo corredor ele passava por um período de 10 meses de preparação para aquela corrida. E nos 10 meses de preparação, ele já estava sendo observado e julgado por juízes. Todo o seu empenho, toda a sua dedicação nos treinos estava sendo avaliado. Alguém poderia sequer chegar a correr, caso não se empenhasse e não se dedicasse nos treinos. Mas mesmo que quem fosse chegar para o dia da corrida, já fosse elite esportiva, já estava entre os melhores, ele diz, corra de tal maneira que ganhe, porque diz, no final, só um leva o prêmio. Esse paralelo não é absoluto para a vida cristã, porque diferente deles, nessa corrida da fé, nós queremos que todo mundo termine bem. E eu creio que é por isso que o apóstolo introduz uma outra alegoria, que compensa essa ideia. Ele fala a respeito de uma luta. Honestamente, eu durante muito tempo, lendo depressa, sem parar para pensar, eu achava que o apóstolo Paulo, quando diz, verso 26, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. A ideia assim, luta, a primeira coisa que me vinha à cabeça era a ideia da luta greco-romana, até hoje presente nos Jogos Olímpicos. Embora a gente tenha adicionado a expressão, além do grego, greco-romana, era algo que os gregos inventaram e difundiram. Os romanos pegaram carona na popularidade que esses jogos tinham e decidiram preservar e estender
o alcance deles. Mas a luta greco-romana é a chamada luta de grappling. Ela, na verdade, tem como objetivo principal agarrar, imobilizar e derrubar o adversário. Ela não é a luta de golpes. E quando Paulo fala aqui a respeito de golpes, ele está falando de forma literal. Tanto que no verso 27 ele diz, eu esmurro o meu corpo. E honestamente, até um ano mais ou menos atrás, eu sequer sabia da existência dessa informação. Que os gregos também foram precursores do que hoje nós chamamos do boxe, o pugilismo, a luta com mãos. Eles improvisavam luvas, amarrando tiras de pano e de couro na mão e a pancadaria comia solta. Não estava entre as lutas principais, as mais populares, mas ela era bem conhecida. E quando Paulo está falando a respeito disso, ele não apenas tira a ideia de que nós estamos disputando contra pessoas, mas ele mostra contra quem nós estamos lutando. Contra essa carne. Eu esmurro meu corpo. Ela é a maior responsável por tentar sabotar a conclusão dessa sua corrida e dessa boa participação nessa competição. Então nós não estamos competindo uns com os outros. Nós precisamos parar uma natureza que tem o poder de parar a nossa corrida. E nós não apenas podemos, nós devemos sair vencedores. Mas precisamos entender a importância de empenho e de dedicação. Quando eu mencionei anteriormente Filipenses 2,16, Paulo diz, no dia de Cristo, eu quero me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nos ensinos de Paulo há uma recorrência, a menção ao esforço. E honestamente eu olho para uma geração que parece ter mais dificuldade do que gerações anteriores, a minha e a antes de mim, com quem eu tive bastante contato, de entender empenho e dedicação quando falamos de vida cristã. O que parece que a ideia de graça na cabeça da geração atual é de que se nós acessamos as coisas pela graça, mediante a fé, então não existe necessidade de esforço. As palavras de Dallas Willard, o grande escritor, graça é o oposto de mérito, não de esforço. Ou seja, o seu esforço não te faz merecedor de coisa alguma. Mas daí a chegar a concluir que ele não está lá, seria um grande equívoco. Porque o apóstolo Paulo foi quem mais ensinou sobre graça, justificação, fé no Novo Testamento. Foi quem mais falou a respeito de esforço. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 29. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Mais possível, leia, esforçando-me ao máximo. Esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo fala de empenho, fala de dedicação, fala de esforço ao máximo. Curioso é que essa palavra aqui traduzida, esforçando-me, no original grego é a palavra agonizomai, que de acordo com os léxicos ela significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar é a raiz desse verbo. E ela passou a ser usada para comunicar a ideia de esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. E por que eu estou trazendo o significado dessa palavra? Porque Paulo não a utiliza somente aqui quando ele diz eu me empenho esforçando-me o mais possível. Quando no verso 25 do nosso texto base aqui, de 1 Coríntios 9, Paulo fala a respeito do atleta. A palavra traduzida atleta é exatamente a mesma, agonizomai. Aquele que entra numa competição, aquele que compete em Jogos Olímpicos, aquele que compete com adversários, aquele que luta, aquele que se esforça com zelo extremo. Aliás, basta ver que além das escrituras, mesmo na literatura grega antiga, os atletas eram considerados diante da sociedade a encarnação da dedicação. 10 meses de preparação para uma corrida. Eles se tornaram símbolos da dedicação, do empenho. E estão sendo usados como uma figura para nos comunicar uma verdade bíblica, de que na vida cristã, eu e você precisamos de empenho, da maior dedicação possível. Quando o apóstolo Paulo escreve e diz em Filipenses, no capítulo 1, verso 27, vivei de modo digno da vocação com que foste chamado. Isso significa que nossa dedicação não é para alcançar dignidade, é para dignificar o evangelho que nos deu dignidade quando nós não tínhamos nenhuma. Não é a tentativa de ser aceitos, mas é uma resposta de gratidão àquele que tem feito algo extraordinário por mim e por você. O Deus que deu o seu melhor por cada um de nós, Ele merece nada menos do que o melhor de nós, do que a nossa melhor resposta. E essa expressão, ela vai aparecendo ao longo da Escritura. Eu não quero ser exaustivo aqui, mas em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12,
o apóstolo Paulo diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Essa palavra que aparece 2 vezes no texto, combata, o bom combate, as 2 vezes, agonizomai. A mesma palavra traduzida para atleta. Aliás, a mesma palavra traduzida como combater, né, como lutar, porque parte dessas práticas nos jogos eram as lutas, ela também poderia aparecer aqui como corra a boa corrida. Aliás, a versão fácil de ler traduziu essa expressão em 1 Timóteo 6,16, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Porque a corrida era a principal competição. Então, tanto a ideia de luta como da corrida cabe aqui. Mas ela é usada como um paralelo a respeito da fé. Coloque o melhor de você nessa jornada da fé. Quem está entendendo, diga amém. A exortação que é feita aos crentes, aos hebreus, não é diferente disso. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, nós vemos, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa palavra traduzida perseverança, ela também tem um significado quádruplo. A palavra hipomune significa estabilidade, constância, tolerância e persistência. Como sinônimo de persistência, algumas vezes será traduzida como perseverança, mas várias vezes no Novo Testamento ela foi traduzida como constância. Pastor, o senhor está sugerindo que a gente tem que escolher entre um significado ou outro? Não. A gente não precisa ser seletivo, você pode simplesmente agregar os conceitos. Alguns anos atrás, meu filho me fez uma ligação. Ele estava morando em São Paulo, disse: pai, estou indo a Curitiba mês que vem, eu vou correr uma maratona. A pessoa que estava perto de mim ouviu a conversa, minhas perguntas. Quando eu desliguei o telefone, ele falou: eu entendi direito, seu filho está te avisando que vem correr uma maratona. Eu falei: diz ele que vai tentar. Tipo assim, já com aquele descrédito, né? Ele falou: pastor, ele vai conseguir. Eu falei: como é que você sabe? Só a idade? Ele falou: não. O menino está empenhado nas corridas menores. Eu venho acompanhando ele pelas redes sociais, as corridas de 10 quilômetros. Ele falou, inclusive, pelo pace dele nas corridas menores, eu vou te dizer em quanto tempo ele terminará a maratona. E para não dizer que ele acertou com precisão, ele errou por perto de 2 minutos. Não me lembro se foi a mais ou a menos. Mas para uma maratona, meu amigo, foi uma previsão bem feita. E eu lembro que eu perguntei para ele, eu falei: como é que você está calculando a chegada? Você pegou o pace numa corrida de 10, multiplicou ali meio que pelos 4, imaginando os 42. Ele falou: não, pastor, ninguém mantém numa corrida de 42 o pace numa corrida de 10. Eu falei: como assim? Foi uma questão de fôlego. Com uma corrida menor, você pode dar mais de si desde o início. Com uma corrida maior, você tem que economizar no início e descobrir de onde é que você vai tirar o fôlego que vai voltar no início, no final. Então, ele falou assim, o pace dele vai diminuir consideravelmente, não dá para multiplicar. Aliás, vai diminuir muito, porque ele vai ter que administrar muito fôlego. O que isso significa? A vida cristã não é a corrida dos 100 metros rasos. Ela é uma maratona. Ou a gente diria uma ultramaratona. Significa que não adianta você dar o gás na saída, botar a língua de fora e dizer: não aguento. Você vai ter que ter determinação para continuar correndo até o dia que você atravesse aquela linha. E a ideia de constância significa administrar o pace. Tem a ideia de perseverança, porque vai terminar? Tem. Mas ela não exclui essa ideia. Quando nós falamos de dedicação, nós não estamos falando de dar o melhor de si, apenas você imaginar que tem que dar tudo para agora, para hoje ou para amanhã. Não. É você entender que você precisa dar o tudo de si ao longo de anos, de uma vida toda. Essa é uma decisão que nós tomamos daqui para sempre. Não tem mais volta, não tem fim, não tem possibilidade de ser repensada e nós simplesmente temos que nos organizar para dar o melhor de nós. Apresentada a importância do empenho, eu quero conversar com vocês a respeito de algo que também precisa da nossa atenção. A necessidade de disciplina. Porque outro paralelo apresentado quanto ao atleta e aplicado à vida cristã é a disciplina. Nós vimos que essa expressão, todo atleta em tudo se domina. A expressão traduzida aqui, em tudo se domina, ela dá a ideia de se controlar, de ser continente, de exibir domínio próprio, de se conduzir temperadamente. Mas os léxicos apontam que, metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas que, ao preparar-se para os jogos,
abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Aqueles 10 meses de preparo envolviam um alto padrão de disciplina. E o curioso é que, apesar de naquela época eles não terem um padrão alimentar lixo que nós temos hoje em dia, comida industrializada, processada, ultraprocessada, açúcar, glúten, nós podemos falar de um monte de veneno que a gente consome, às vezes de forma irresponsável. Eles já sabiam que certos alimentos, ainda que naturais, drenavam a energia do atleta, como um padrão. Outros já dependiam da resposta de cada um. Os médicos usam uma expressão, a primeira vez que eu ouvi, eu fui consultar no dicionário, né, que eu não consegui entender o que ele estava falando, que é a idiosincrasia, ou seja, a individualidade de cada um. Eu tenho uma dieta dada por nutrólogos que me acompanham, que minha mulher não consegue reproduzir. O corpo dela não digere os meus alimentos que eu consumo da mesma forma. Então as pessoas ainda tinham que ter, além daquela consciência do que é ruim para todo mundo, algo que talvez não é tão ruim para o meu competidor, mas será ruim para mim. Eles tinham que ser seletivos sobre o que comer. Eles tinham que ser seletivos sobre a quantidade de comida. Eles tinham que ser seletivos na questão controle de peso. Eles tinham que ser altamente disciplinados, não apenas no quesito treino, mas tinham que saber equilibrar isso com descanso, porque senão podiam perder a mão e descompensar. E eles eram considerados os maiores símbolos diante da sociedade, de gente que encarnava a disciplina. E eu creio que não foram apresentados como uma figura, como um paralelo para mim e para você à toa. Se a NVT traduziu a expressão, o atleta em tudo se domina, como precisa ser disciplinado em todos os aspectos, a NVI, a maioria dessas versões que estou citando, elas são as chamadas traduções por equivalência, não por literalidade. Ou seja, elas estão mais concentradas em explicar o conceito do que só traduzir. A NVI traduziu: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A nova tradução da linguagem de hoje diz: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros. E só os mais antigos que optaram pela ideia de moderação ou autodomínio, que envolve isso tudo, evidentemente. Mas eu gostaria que a gente pensasse, quando nós falamos dos padrões de disciplina dos atletas, em pelo menos 4 coisas que eles eram muito cuidadosos e que a Bíblia apresenta para mim e para você. Padrões de disciplina eles tinham na alimentação, no controle de peso, na prática de exercício e no descanso. E todos esses têm paralelo no plano espiritual. Há um tempo atrás, estava numa conversa com um médico e no meio dessa conversa, na verdade, eu pedi para conversar com ele para entender a dieta que ele tinha dado para um outro pastor amigo meu, que estava se preparando para um jejum. E quando eu encontrei o médico, a primeira coisa que aconteceu foi que eu tive um choque visual. Ele tem exatamente a minha altura, nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Mas ele pesa 10 quilos a mais do que eu. Pastor, estava gordinho? Não. Eu descobri que ele tinha 4,5% de gordura corporal. Ou seja, ele tinha mais do que 10 quilos de músculo do que eu a mais do corpo. Para ter aquele peso, com aquele baixo padrão de gordura, pensa no camarada que era dedicado no treino. E quando nós começamos a conversa e entramos nesse assunto, e ele falou do peso que tinha, mas falou do padrão de gordura corporal, minha cabeça está fazendo as contas. Você não ganha tanto músculo sem um treino pesado, mas você tem que comer para ganhar músculo. Mas você não baixa gordura sem outro tipo de treino que seca. E eu estou naquela conversa tentando entender. E de brincadeira eu fiz a pergunta para ele: quantas calorias o senhor consome por dia? Sequer imaginando que ele tinha um padrão para aquilo. Ele responde como se fosse a coisa mais natural do mundo: 9.000 calorias. A minha vontade era gritar: o quê? Alguns de nós com 2.000 por dia estamos engordando. 9.000 calorias, mas tinha aquele padrão e aquele percentual de gordura corporal. Aí eu fiz outra pergunta, meio que na brincadeira, sem esperar ouvir o que eu ouvi. Eu falei: mas quantas vezes o senhor treina por dia? Porque quem treina pergunta para o outro: quantas vezes por semana? Tem gente que se limita a 3, tem outros que preferem 4, 5, tem os insanos que vão para 6.
E quando eu perguntei para ele, em vez de perguntar por semana, de brincadeira, eu falei, mas quantas vezes o senhor treina por dia? Imaginando que ele ia rir. E ele também respondeu com a maior naturalidade, 3 vezes. Eu pensei, talvez ele não me entendeu bem. Eu falei, que hora do dia? Só para ter certeza. Ele falou, de manhã, de tarde e de noite. Agora nós estamos falando de um médico, de uma agenda de trabalho profissional intensa, altamente envolvido com o reino de Deus e com as programações da igreja, e que arrumava horário 3 vezes por dia para treinar. Eu falei, o senhor é um atleta profissional? Ele falou, não me considero nem amador. Eu falei, eu só quero ser um modelo para os meus pacientes, de como nós podemos cuidar melhor do corpo. Esse tipo de coisa começou a me fazer pensar em coisas que eu não pensava antigamente. E é o primeiro tópico que eu quero abordar aqui, a alimentação. Porque a primeira coisa que a gente pensa, que o atleta deve evitar, é comida ruim. Mas não basta apenas você evitar o alimento ruim e não se dedicar à comida boa. Para quem se dedica muito aos treinos, a queima vai lá em cima. Quando se lembra daquele nadador norte-americano, colecionador de medalhas nas Olimpíadas anteriores, o Phelps? Eu li uma matéria, uma ocasião, sobre a alimentação do Phelps, e eles colocaram uma foto com todas as 7, dependendo do dia, ele fazia de 7 a 9 refeições. E a ingestão calórica dele, dependendo do tipo de treino que ele teria, variava de 8 a 13 mil calorias no dia. Eu lembro de ver toda aquela comida do dia numa mesa, eu pensei, isso não cabe dentro do ser humano num dia. Nem se empurrar para o estômago sobressalente das pernas que os adolescentes têm. Eu disse, não cabe. Mas é lógico, não cabe se tentar comer de uma vez. O corpo dele era uma usina de combustão de energia, então ele tinha que fazer muitas refeições e repondo alimentação. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Em primeiro lugar, se nós queremos um bom desempenho na corrida da fé, nós precisamos parar de comer porcaria. Mas em segundo lugar, não basta apenas parar de comer porcaria, nós temos que comer comida boa. Pastor, do que o senhor está falando? Do que Jesus, citando Deuteronômio 8,3, fala em Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, deixa eu te dizer, tem crente tentando ter o padrão mínimo devocional. Antigamente tinha gente que lia 3 capítulos por dia, pelo menos para ler a Bíblia uma vez por ano. Eu acho que era o mínimo que o crente deveria fazer, um mínimo. Mas tem crente com 10, 20 anos, nunca leu a Bíblia. As pessoas não gastam tempo com a palavra. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer ser corredor de alta performance na corrida da fé, meu amigo, você vai ter que aprender a comer. E vai ter que comer bem. E vai ter que subir essa ingestão calórica sua. Nós estamos na transição para um tempo onde Deus vai levantar a maior elite esportiva dessa corrida da fé jamais vista. Mas o atleta tem que ser disciplinado. E nós vamos ter que ter um padrão de dedicação às Escrituras. Um dia eu estava conversando com um grupo de gente, falando sobre o como precisamos nos dedicar mais à palavra, e um que estava ali já deu desculpa. Eu não tenho tempo para isso. Tomei o celular que estava na mão dele já desbloqueado. Abri um aplicativo e mostrei para ele o próprio celular. Falei, olha a sua média calculada no seu celular de quanto tempo você gasta em rede social por dia. A média era calculada na semana. 5 horas e meia por dia. Pode ser que um dia foi 6,5, o outro 4,5, no fim a média. Eu falei, 5 horas e meia por dia, cuidando da vida dos outros. E não tem tempo para ler a Bíblia. Vai dizer que rede social agora é pecado. Eu falei, não, mas se tu cuidasse da vida dos outros 2 horas e meia, sobrava 3 horas para ler a Bíblia. É só uma questão de balanço, meu filho, e do que é mais importante para você. Nós somos parte de uma geração viciada em entretenimento, e nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Se queremos ser atletas dessa elite esportiva, nós vamos ter que voltar para a palavra, não tem outro caminho. Ela ainda é o seu alimento espiritual, ela ainda é o alimento da sua fé, e não há outro caminho. Segunda área de dedicação. Gente, Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 4,6, você será alimentado, outras traduções dizem nutrido pelas palavras da fé que pregamos. Curioso que alguns crentes querem ter uma fé distinta, mas não investem nela. Perguntaram ao Deão da cura divina, certa ocasião, por que é que você acha que os crentes têm tanta dificuldade para ter fé na sua cura? E a resposta dele é um clássico até hoje. Ele diz, eles alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia e o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Nós não podemos nos proclamar o povo da fé
se não nos alimentamos devidamente, se não alimentamos a fé como deveria. Ter a doutrina da fé é diferente de você ter a fé que você precisa para fazer essa doutrina funcionar. E se nós queremos, vamos ter que voltar à palavra. Quem está entendendo, diga amém. A segunda área de dedicação, principalmente dos corredores, controle de peso. Meu filho, depois da empolgação com a corrida, começou a correr, correu aquela maratona, né? Ele começou a empolgar depois, ao descobrir não só musculação, mas levantamento de peso. Empolgou com hipertrofia muscular. Quero ganhar mais músculo. Eu falei, filho, você vai ter que escolher. Ou corre, ou ficar grande. Não dá para você ter as duas coisas. Falei, olha os corredores de maratona, são tipo meu dedo minguinho. Os caras são secos, são finos. Não apenas porque o padrão de treino vai queimar mais do que gordura, vai queimar músculo, mas porque se tiver peso não tem rendimento. Então eles tinham que ter um alto padrão de controle de peso. Eu falei, agora, se a meta é ganhar músculo, que também é saudável, desista da corrida. Porque não dá para você manter os dois e ser bem sucedido nas duas áreas. E nós temos um paralelo quando falamos dos corredores. É lógico que nós temos. A gente não precisa entrar no assunto daqueles que são profissionais. Eu, pelo menos 2 vezes ao ano, eu me dedico a períodos prolongados de jejum. Eu perco de 12 a 15 quilos num período de 40 dias de jejum. Onde eu quero chegar com isso? Normalmente eu me mantenho ativo no jejum, inclusive exercitando, treinando. Depois de perder 10 quilos, meu amigo, quando você vai fazer o mesmo cardio que você sempre fez, não é uma questão de condicionamento, o mesmo cardio que você sempre faz, todo dia, com 10 quilos a menos, a sensação é que você está voando. Porque o rendimento para algumas questões esportivas é muito melhor quando você perde peso. E no plano espiritual, assim como na corrida, nós vamos precisar de controle de peso. Hebreus 12:1, que eu já li, diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e, adicional, porque é uma coisa diferente, do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado sabota a corrida, com certeza, todo mundo sabe disso e nós não vamos discutir. Mas o que é esse peso? É o que não é pecado, mas rouba o seu rendimento. E sabe, os crentes estão gastando tempo demais para discutir se isso é ou não é pecado. Ei, Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisa que mesmo não sendo pecado, rouba a sua performance para a corrida da fé. E se você quer ser bem sucedido na corrida da fé, tem coisas que simplesmente não deveriam ter lugar, sendo ou não sendo pecado. E nós vamos ter que aprender a nos livrar do peso. A começar de emoções desnecessárias que muitos de nós estamos carregando e se estendendo até elementos, como que eu falei, do tempo que nós dedicamos a entretenimento. Gente, eu sou parte de uma geração que deixava meu pai em choque. Porque a minha geração era muito diferente da dele. Eu e meus amigos, todo mundo trabalhava, todo mundo estudava, todo mundo era envolvido na programação da igreja. E quando eu falo programação da igreja, não era só local, extra-local, tudo que você imaginar, vigília, evangelismo, a gente estava em tudo. Mas ainda assim, esse grupo de irmãos, a gente se reunia uma vez por semana para assistir um filme por semana. Era o nosso período de entretenimento. Meu pai ficava indignado. Ele dizia que a gente tomava um porre de entretenimento. Que meu pai é de uma época, de uma geração, que nem tinha tanto conteúdo produzido para ver uma vez por semana. Eu fico imaginando se papai tivesse vivo hoje, visse vocês maratonando seriado. E eu não estou aqui tentando dizer que é pecado, nem botar peso, culpa em você. Mas, meu amigo, deixa eu dizer. Se essa é a sua recompensa, beleza. Mas se você quer funcionar em alta performance na corrida da fé e a sua recompensa for outra, a história muda. Eu estava um dia no final de uma reunião, avisei os pastores antes, falei, olha, eu não como depois do culto, então não adianta vocês me pressionar, insistir, se fizer alguma coisa antes, eu estou antes, mas como para a maioria vai ser difícil, eu só vou sentar junto. Então não me pressionaram porque eu tinha um acordo. Mas tinha um outro irmão que estava ali visitando o grupo, que ele falou, eu vou ficar com o Subirá e não vou comer. Mas ele era um atleta, e não era só um atleta amador, era de alta performance. Ele tinha os seus motivos para ter um padrão de controle de disciplina. E no final o povo começa a tentar convencer ele a provar a sobremesa. Falaram para ele, olha, esse pudim aqui está divino, está maravilhoso. Não, não, obrigado. Alguém falou para ele assim, até me ofendeu, você pode.
Tá certo que o shape do cara era invejável, mas o ele pode ou não já me ofendeu. A resposta dele foi: minha recompensa é outra. Ele falou: a gratificação de vocês está aí, a minha é aquilo pelo qual eu estou me preparando. Sabe, nós vamos ter que repensar algumas coisas que vão afetar desde a disciplina, a maneira como lidamos com comida, não só no natural, mas no espiritual, mas também como decidimos a nos libertar dessa questão do excesso de peso. Terceiro paralelo, exercício. Esses caras por 10 meses corriam várias vezes ao dia o mesmo trecho da corrida que iam correr 10 meses depois. Por que eles repetiam tanto aquele mesmo trecho da corrida? Porque ninguém fica bom em nada sem treino. Ninguém fica bom em nada sem repetição. E às vezes fazer e fazer e fazer de novo aquele mesmo trecho significava ir melhorando centésimos de segundo, vez por vez, que no final, 10 meses depois, poderiam fazer toda a diferença, já que ele estava disputando com a elite esportiva. E nós temos um paralelo no plano espiritual sobre isso, temos. Em 1 Timóteo 4,7 a Bíblia diz: exercite-se pessoalmente na piedade. A palavra usada aqui, exercite-se, do grego ginásia. Ginásio é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde se faz ginástica. Ela é aplicada para o plano espiritual. E depois Paulo vai falar disso de forma natural. Ele diz: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e daquela que há de vir. Exercício. Melhor coisa para um crente, um novo convertido, é colar com um crente que ora. Porque ele vai aprender a orar. E como é que se aprende a orar? Orando. Outro dia alguém falou para mim: pastor, como é que a gente aprende a mover nos dons? Eu falei: movendo. 1 Coríntios 14:31, todos podereis profetizar um após o outro, para que todos aprendam. A Bíblia não está dizendo que profecia dada na igreja substitui no ministério de ensino. Para que todos aprendam ali, aprenda a fluir. Evidentemente, há um ambiente de supervisão, de discipulado prático, mas, meu amigo, ninguém fica bom em nada sem treino. Eu estava numa viagem, alguma pessoa estava no carro me transportando, e eu não me lembro se a gente estava num restaurante ou um posto, mas era algum lugar de prestação de serviço. E o atendente deixou a bola quicando na minha frente. E eu entrei com tudo, falando de Jesus. E o cara depois falou: pastor, o senhor realmente tem o dom. Eu nunca vi alguém ir no pescoço do cara, parecia o pitbull na vítima. Mas o senhor pegou o cara de jeito, isso, aquilo. Eu falei: meu amigo, deixa eu te dizer, isso não é dom. Isso é treino. São quase 40 anos apresentando o Evangelho. Eu falei: eu já caminhei perto de pessoas que faziam isso antes de mim e melhor do que eu. Eu já vi todo tipo de desculpa das pessoas. Eu lembro ainda novo no ministério, um camarada convidando a pessoa para ir para a igreja. O cara falou: você acha que só a sua igreja acerta? Eu falei: de jeito nenhum. Eu falei: deixa eu dizer uma coisa para você. A comida do meu vizinho deve ser maravilhosa. Pelo menos o cheiro é sempre bom. A do churrasco que ele faz no sábado nem se fala. Mas eu não posso te convidar para comer na casa do meu vizinho. Quem tem que fazer isso é ele. Eu posso te convidar para ir na minha. O cara olhou e falou: foi tão sensata essa resposta que eu até vou. Ao longo do tempo você vai percebendo que existem certas objeções comuns, certas abordagens. E tem coisa, meu amigo, que não é só unção, é treino. Agora tem crente que não treina nunca. E acha que vai ficar bom naquilo. Só tem um jeito de ficar bom treinando. Se você tem uma vida de oração consistente, você nunca vai ser bom na oração. Se para você compartilhar o Evangelho é algo ocasional, você nunca vai ser bom nisso. Se generosidade ou compaixão são coisas eventuais na sua vida, você nunca vai ficar bom nisso. Agora, se nós nos dedicamos e treinamos o tempo todo, eu sou generoso, eu sou cheio de compaixão, eu compartilho o Evangelho, eu ando nas disciplinas espirituais, a coisa fica diferente. Quem está entendendo, diga amém. Quarto aspecto que esses atletas levavam a sério, nós temos um paralelo no plano espiritual: descanso. Eu comecei a me empolgar muito com os treinos, numa nova fase de entendimento de verdades da Bíblia sobre o cuidado do corpo, mas principalmente em períodos de jejum, porque eu entendi cientificamente, explicação de médicos, de um paradoxo. As pessoas perguntam: pastor, mas o senhor treina leve? Eu falei: não, eu treino pesado no jejum. Eu já cheguei a filmar o treino no 40º dia de jejum, porque as pessoas não acreditam que você pode ter energia e disposição.
Aí as pessoas me perguntam, como é que o senhor tem energia para treinar? Eu falo, não, eu não treino porque eu tenho energia. Eu tenho energia porque eu treino. É um outro paradoxo sobre a fisiologia. Mas eu comecei a empolgar a ponto de treinar 2h30, 3 horas. E meu médico começou a ficar preocupado. Ele falou, Luciano, eu acho que você está exagerando. Eu estou com medo de você entrar em overtraining, sobrecarga. Eu falava para ele, doutor, nem maratonista entra em overtraining. Só o ultramaratonista entra nesse nível. O que eu não parei para pensar que a preocupação dele era eu estar me dedicando naquele nível sem alimentação. Até o dia em que eu entrei em overtraining. E só quem já entrou e sabe o que é isso, entende o desespero que dá. Eu vou ao banheiro depois de um treino de 3 horas e de repente meu primeiro susto é parecer que está urinando sangue. E de repente eu olho e digo, isso não é bem cor de sangue, está mais para açaí ou beterraba. Quando eu pensei açaí ou beterraba, na hora eu lembrei, por que açaí e beterraba é daquela cor? Ferro. E na hora eu pensei, meu filho está botando ferro para fora. Tirei uma foto, mandei para o médico. Primeira pergunta dele, quando eu mandei a foto no WhatsApp. Quantas horas de treino? 3. E ontem? 2h30. Anteontem? 3. Aí ele só escreveu o que as mulheres gostam de dizer para a gente. Eu te disse. Ou aqui no Nordeste as mulheres não fazem isso. Minha mulher desenvolveu uma técnica que ela fala sem falar. Ela só me olha, Guto, sorrindo. Ela não fala nada, mas eu ouço a voz dela dentro da minha cabeça. Nós vamos fazer 30 anos de casado, daqui a um mês e pouco, eu não sei como ela desenvolveu essa tática. Ela só sorri, não fala nada, mas eu ouço, eu sei que ela está falando. Eu falo, você não está falando para não te acusar, mas eu sei que você está falando porque eu estou ouvindo. Estava conversando com a pessoa que foi um ultramaratonista, um pastor lá de Portugal. Corria corridas de 100 km, 150, já correu mais de 200. Eu falei para ele, você já entrou em overtraining? Ele falou, todo ultramaratonista entra. Eu falei, se eu te falar que eu entrei em overtraining com musculação? Ele olha para mim e fala, impossível. Eu falei, e se eu te falar que eu tenho a prova? Ele parou na hora e falou, você estava em jejum? Eu falei, estava. Na última semana. Sabe, o corpo tem limites e Deus não estabeleceu esses limites à toa. Esses atletas que se dedicam, se eles não tiverem pelo menos uma pausa semanal de descanso, para curar o corpo das lesões, às vezes são microlesões, elas vão se acumulando. Todo atleta sabia da importância de descanso. Nós temos um paralelo disso no plano espiritual? Temos. Em Hebreus 4:3 a Bíblia diz, nós os que cremos entramos no descanso. Alguns pensam que é o lugar do destino. Então vamos falar de algo específico. Hebreus capítulo 12, verso 1, fala de correr com perseverança a corrida da fé. Quando chega no verso 12, e está dentro do mesmo contexto, a Bíblia diz, por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Eu demorei para conectar a frase do verso 12, levantar a mão cansada e o joelho vacilante, com a frase do verso 1 da corrida. Foi só um tempo atrás que eu estava assistindo um documentário sobre como as pessoas terminam a maratona. Não os primeiros, aqueles que chegam rapidinho, né, e parece assim que não perderam nem o fôlego, dá até raiva na gente. Você ora para não pecar de inveja disso. Como é que o cara corre 42,2 quilômetros e termina, né, sem esse ar de cansado? Mas aqueles que vão chegar horas e horas depois dos primeiros. É aqueles que estão correndo só para superar seu limite. A maioria deles termina mais ou menos assim. Eu vou tentar imitar aqui. E seria cômico se não fosse tão heróico. Eles cruzam a linha de chegada mais ou menos. Isso aqui me custa caro, essa ilustração, porque o que aparece de figurinha depois no WhatsApp. Aliás, nem devia ter dado a ideia aqui, né? Por que a maioria está terminando assim? Eles chegaram num nível de exaustão, eles não conseguem levantar mais as mãos. O joelho vem dobrando para dentro e para fora, sem contar aqueles que vão tropeçando, caindo e levantando. Agora a pergunta é, na corrida da fé, você vai parar para descansar enquanto está correndo? Não. Estava conversando com esse pastor lá de Portugal, que foi um ultramaratonista, ele falou assim para mim, Luciano, isso é uma média mundial. A maioria das pessoas que correm e terminam a sua primeira maratona, elas têm treino até um certo nível da maratona. Então ele falou assim, alguns mais, alguns menos, mas o padrão é muito em cima disso. Eles têm treino para 35 quilômetros.
É o que a gente chama da primeira fase da maratona. O cara corre na força do treino. Eu falei, mas por que já não treina para tudo? Ele falou, ninguém quer correr a primeira maratona num treino. Eles querem correr no dia. Então eles guardam para correr o 42 na primeira experiência. Então eles não têm treino para o 42. Então do 1 aos 35, do primeiro aos 35 quilômetros, ele diz, é a primeira de 3 fases. Eles correm na força do treino. Eu falei, qual a segunda? Ele falou, dos 35 aos 42. Aí é sangue, suor e lágrimas. Para alguns é quase o vale da sombra da morte. Eu falei, mas aí já não terminou? Ele falou, não. A maratona é 42 e quase 200 metros. Ele falou, os quase 200 é a última fase. Eu falei, qual é? Que ele me explicou, mas não vou falar agora. Vou falar daqui a pouco para vocês ficarem curiosos. Daqui a pouco vai caber melhor. Meu filho disse, pai, quando deu 35 quilômetros, minhas pernas começaram a pesar de um jeito que o senhor não tem noção. Ele falou, usei tudo de mim. Eu falei, eu não vou parar. Mas ele falou, depois dos 36, o pensamento foi aumentando. Quando deu 37, tudo que eu pensava, eu vou sentar só um pouquinho. O que ele não sabia estatisticamente, que a maioria dos que sentam depois não levanta. Porque enquanto você está correndo, você está quente. Se já está difícil quente, imagine depois de dar uma esfriadinha. Aquele meu amigo, que disse que meu filho ia terminar a corrida e com quanto tempo, ele só esperou e calculou quando eram os 35. E quando meu filho passou, ele entra paralelo à corrida de bicicleta e começa a acompanhar. Depois dos 36, ele faz uma chamada pelo telefone para minha nora. E bota minha nora e meus netos numa chamada de vídeo. Quando deu 37, ele encosta do lado de Israel. E diz, antes de você parar e querer dar a sentadinha que sua cabeça está pensando, lembra deles aqui torcendo por vocês. Meu filho disse que não sabia se ficava feliz ou com raiva. Porque ele falou, como é que mostrando? E ao vivo, ele do lado diz, gente, o papai está aqui, vai terminar. Não é papai. Ele falou, eu não pude sentar. Ele falou, ainda bem que ele fez isso. Porque se sentasse, não ia levantar mais. Agora, quando a gente olha para a corrida da fé tem uma outra dinâmica. Levante as mãos cansadas, fortaleça os joelhos trôpegos. Na corrida da fé, você descansa enquanto corre. Você não para de fazer. Aliás, não tem lógica. Você imagina alguém falar assim, já li muita Bíblia no último trimestre, agora preciso de uns 3 meses descansando minha cabeça sem Bíblia. Não faz sentido. Não, pastor. Eu evangelizei muito ano passado, preciso passar pelo menos 1 ano sem ver um ímpio na frente. Já ofertei muito o outro semestre, agora preciso de um semestre sem generosidade. Nenhuma área da vida cristã faz sentido você pensar num descanso como interrupção. No paralelo bíblico do descanso na corrida, você descansa enquanto corre. Isso me remete a Isaías 40, 29 a 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Deixa eu fazer uma pausa. Moços e jovens. Quem já passou de 50 como eu sabe a diferença de testosterona na moçada e nos mais velhos. Mas está dizendo, essa turma cheia do vigor, essa turma cheia de hormônio de disposição, eles se cansam, eles de exaustos caem. Mas a Bíblia diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso não significa que eu e você somos incansáveis. Significa que nós aprendemos a extrair forças do Senhor, enquanto nós corremos. Mas há um padrão de relacionamento, que envolve inclusive devocional diário, disciplinas, que você precisamos de conexão, de comunhão, de intimidade com o Senhor, se queremos extrair dele forças. E além de entender a importância do empenho, a necessidade da disciplina, aqui eu termino de forma breve. Foco no prêmio. Nós já vimos que o foco da analogia inicial é corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Corra para ganhar, mas ganhar o quê? O prêmio. Há 2 possibilidades ao final dessa corrida, fracasso ou sucesso. Em Gálatas 2:2, Paulo fala para não correr ou não ter corrido em vão. Tem gente que nem entrou na corrida e tem alguns que não estão correndo como deveriam. Eles estão no vulgo ditado, nadou, mas vão morrer na praia. Agora o plano de Deus para mim e para você não é esse. O plano de Deus para mim e para você é terminar com sucesso.
Em Filipenses 3,12, Paulo diz, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Outras traduções diz, prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Essa palavra traduzida prossigo, no original grego, koineo, grego antigo, é dioko. E dioko significa correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa. Correr atrás, correr com determinação. Figurativamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção à linha de chegada. Então, de maneira metafórica, passou usada para falar de perseguir, procurar ansiosamente, empenhar-se com todo esforço para adquirir. Em outras palavras, Paulo diz, eu corro para alcançar algo. Eu corro com determinação. A nova tradução na linguagem de hoje, a versão fácil de ler, optaram pela tradução, eu continuo a correr para conquistar o prêmio. Tenho corrido e não vou parar de correr. Por quê? O foco é o prêmio. Se mantivermos o foco no prêmio, sem negligenciar nem o empenho, nem a disciplina, nós vamos cruzar essa linha de chegada como vencedores. Não, eu vou falar de novo, porque acho que você está com o seu aleluia atrasado. Se não negligenciarmos nem o empenho, nem a disciplina e mantivermos o foco no prêmio, nós vamos terminar essa corrida como vencedores. Eu não sei você, mas eu vivo a minha vida em função de uma frase. Tudo, na minha vida cristã, no meu ministério, tudo em função de uma frase. Não é uma frase que eu ouvi, é a frase que eu escutarei quando cruzar aquela linha de chegada. Dos lábios sorridentes do meu Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque nessa corrida, Jesus está com você na linha de partida. A hora que eu e você saímos na disparada, Ele é o coach, o treinador, dizendo, vai que é tua, você consegue. Mas quando nós cruzarmos a linha de chegada, Ele vai estar do lado de lá, de braços abertos, esperando para receber eu e você. Agora preste atenção, meu amigo. Naquele dia não importa o sacrifício, a dor, o perrengue que você passou, teve que aguentar. Cada fibra do nosso ser vai gritar, valeu a pena, valeu a pena. Paulo diz, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Paulo diz, eles correm por uma coroa corruptível, nós, porém, pela incorruptível. Interessante é que quando Paulo escreve aos Filipenses e diz, eu corro para alcançar aquilo para o qual fui alcançado, ele também diz, no verso 13, eu vou ler na nova versão transformadora, não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado, olhando para o que está diante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses é uma das primeiras que ele escreveu. E aqui ele está fazendo questão de dizer, eu não alcancei, eu não cheguei lá. Mas eu corro para o prêmio. Mas a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última que ele escreveu. E nela, em 2 Timóteo 4,7, ele diz no verso 7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. E quando Paulo usa a expressão, combati o bom combate, de novo, são as mesmas palavras da primeira epístola, quando ele escreve a Timóteo, combata o bom combate da fé. Você lembra qual era a palavra? Agonizomai. Várias traduções, elas optam pela expressão corri a boa corrida. Mas a versão fácil de ler traduz isso assim, participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. E é na sequência dessa declaração que ele afirma no verso 8. Desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a também todos os que amam a sua vinda. Todo mundo entendia quando se falava de coroa, que era a recompensa, o prêmio dado ao vencedor. Tiago capítulo 1, verso 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O apóstolo Pedro escreve em 1 de Pedro 5,4, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Outro dia alguém falou para mim, peraí pastor, a coroa é incorruptível, é da justiça, é da vida ou é da glória? Eu falei, é tudo isso. Cada declaração é complementar a outra e nos mostra um aspecto da recompensa eterna que nos aguarda. Nós precisamos entender que só no livro do Apocalipse, Jesus por 8 vezes fez promessas
não aos corredores, não aos competidores, mas aos vencedores. E eu podia só mencionar para você informação, mas porque acredito no poder da palavra, eu quero terminar citando cada porção da Escritura. As 7 primeiras promessas estão nas 7 cartas às igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. A 8ª está no final do livro, na verdade no desfecho do plano da redenção. A primeira delas, na carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:7, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A segunda, a carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2:11, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A terceira menção, carta à igreja em Pérgamo, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Quarta promessa, na carta à igreja em Tiatira, Apocalipse 2, de 26 a 28, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã. Quinta promessa, carta à igreja em Sardes, Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Apocalipse capítulo 3, verso 12, sexta promessa, carta à igreja em Filadélfia. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Sétima promessa, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Oitava promessa em Apocalipse 21, 7. Mas eu quero lê-la dentro do contexto. E eu espero não me emocionar, porque não há uma única vez nas últimas décadas, seja uma leitura pessoal ou em público, que esse texto não me emocione. Nós estamos falando do desfecho da redenção. Então eu vou ler do verso 3 até o 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Ele se enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O vencedor, 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 o vencedor! Pastor, o senhor não falou da última fase da maratona. Quando eu perguntei àquele pastor, falei: o que sobrou? Ele falou: os quase 200 metros. Falei: se a primeira é correr a força do treino, a segunda sangue, suor e lágrimas, os últimos 200 metros é a turma que vem arrastando. Ele falou: não, pastor, é inexplicável o que acontece quando o corredor vê a linha de chegada. Ele diz: as pessoas tentam entender esse fator motivacional, mas quando o cara finalmente vê, está ali, e diz: tudo pelo qual eu sofri, está ali, e diz: liga o turbo dentro de todo mundo. Essa turma tira força de onde não sabe que tinha para tirar. Isso me vai lembrar do livro de Hebreus: da fraqueza tiraram forças. A diferença entre nós e esses maratonistas é que eles só vão ter esse efeito nos últimos 200 metros. Eu e você podemos vislumbrar a linha de chegada desde o início. Nós podemos o tempo todo dizer: eu estou correndo pelo prêmio, eu estou correndo pelo prêmio. É por isso que as aflições do tempo presente não se comparam com aquilo que está por vir. Quando a mulher de Potifar se oferece para José naquele assédio, José não está dizendo para ela: não, dona, só não faz meu tipo. José estava respondendo àquela mulher, estilo aquele atleta de alta performance: minha recompensa é outra.
Se eu e você mantemos os olhos no prêmio, nós não vamos sabotar a corrida. Nós não vamos desistir no meio do caminho. E preste atenção, não há capacidade de descrever o que será cruzar aquela linha. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Talvez você esteja aqui hoje e você tem sentido cansaço na corrida. Isso não faz de você um estranho na cristandade. A Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas nós não somos guiados por sentimentos. E o que nos mantém na corrida não são sentimentos. Eu não vim aqui te apontar o dedo nem julgar você. Eu vim te dizer que nesse momento você pode experimentar algo sobrenatural. Esses corredores do mundo esportivo, eles têm que correr estritamente dependendo da sua capacidade humana e natural. E os testes antidoping estão cada vez mais rigorosos. Na corrida da fé, você pode desfrutar do santo suco. A turma do meio esportivo vai entender. O mesmo Paulo que diz, é para esse fim que eu me empenho, me esforçando o mais possível. Está falando de dedicação. Ele diz, segundo o seu poder que opera eficazmente em mim. O fato de nos dedicarmos na vida cristã não substitui a manifestação do poder de Deus em nós. É apenas uma interação. Enquanto estou entregando o meu melhor, digo, Senhor, eu vou até onde eu posso. E o resto eu estou contando com você. E nessa corrida, quando eu e você cruzarmos a linha de chegada, não haverá exame antidoping para quem correu debaixo da unção, do favor divino. Há recursos sobrenaturais. Você pode se conectar com Deus de maneira a receber descanso sobrenatural. Talvez você, com meu filho, estava pensando em dar uma sentadinha, sem saber o quanto isso vai te custar. Eu vim te dizer, não pare. Não pare. Não pare. Há um prêmio que justificará toda a sua dedicação. Pastor, e quem já parou? Eu vim te dizer que é uma voz dos céus. Eu sei que ela está ecoando no seu coração. Você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer o barulho que está acontecendo dentro de você agora. E Deus está te chamando, volte para a corrida. Volte para a corrida. Volte para a corrida. Depois que meu filho passou aqueles 37 quilômetros e já tinha o gás de uma pessoa que mostrou o vídeo da família ali. A hora que a família não estava mais vendo, ele quase que deu uma esfriada, uma desistida. E aí passou um baixinho. Ele falou, não vai perder para um anão, né? Meu filho começou a rir e falou, você não está me ajudando. Ele falou, cara, talvez eu não usei a melhor forma, mas nós estamos juntos. Você não está sozinho. Todo esse exército está com a mesma meta. É só mais um pouquinho de sofrimento e aquilo vai valer a pena. Eu quero te dizer, tem mais gente cansada no caminho, disposta a encostar em você nesse momento e dizer, nenhum de nós vai parar, porque a recompensa vale a pena. Então eu quero que você não pare. Se você parou, volte à corrida enquanto você pode. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje. Eu oro que ninguém saia desse lugar apenas com encorajamento emocional. Nós oramos por uma manifestação do poder do Teu Espírito. Nós oramos por encorajamento divino, sobrenatural. Nós oramos por fortalecimento espiritual hoje. Nós oramos por esse descanso prometido pela boca do profeta Isaías. O Senhor ainda é o Deus que dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor e que nos leva pela fé a tirar a força da fraqueza. Sopra sobre nós hoje. Fortalece-nos, Senhor. Eu quero que você fale com Deus por alguns instantes. Talvez você precise rever o seu empenho e dedicação. Talvez você precise rever o seu padrão de disciplina. Talvez você precise rever se os seus olhos estão no foco. Talvez você vai ter que rever tudo. Enquanto você está examinando e orando isso, eu quero fazer um convite. Talvez haja pessoas aqui no nosso meio hoje, ou que esteja nos visitando pela primeira vez, ou que até já frequenta a casa. Ou você ainda não entregou a vida a Jesus. Você ainda não entrou na corrida. E hoje, você não apenas está sendo chamado para a corrida, mas já podendo entender como corrê-la e terminá-la bem.
Eu não quero encerrar essa reunião sem te dar a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Talvez você esteja aí pensando, não entendi metade do que esse camarada falou. Mas algo dentro de você, de uma forma inexplicável, está te convencendo hoje como nunca antes. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa de Jesus. Eu vou repetir o que eu falei antes. Você sabe que o discurso de um homem não teria o poder de fazer o que está acontecendo dentro de você. Seu Espírito Santo de Deus te chamando. E eu quero estender a você um convite público. Porque Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas antes de que você tenha a oportunidade de confessá-lo em público, é importante que você saiba que esse auditório, essa audiência, não está aqui para te julgar, pelo contrário. Essa é a turma que está torcendo por você. A Bíblia diz que a festa nos céus quando o pecador se arrepende. Cada vez que alguém vem para a corrida, nós celebramos. Nós celebramos. Então, sabendo que você está num ambiente de apoio, de suporte, não de julgamento. Eu quero fazer a pergunta, quantos estão aqui hoje? E que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, mas querem fazer isso hoje pela primeira vez. Levante bem alto sua mão. Eu sinto que eu preciso desse posicionamento. Eu vou pedir mais do que levantarem a mão. Eu quero que você saia do seu lugar o mais rápido possível. Vem aqui à frente. Eu vou orar com vocês. Vem para cá. Quem mais? Quem mais? Eu preciso dessa decisão hoje. Saia o mais rápido que você puder. Segundo convite. Pastor, eu já entrei nessa corrida um dia. Não é a primeira vez para tomar uma decisão. Mas eu parei de correr, eu saí da corrida. E Deus está te chamando para recomeçar. Talvez você não se classifique como um desviado, mas você sabe que precisa de um recomeço. Sai do seu lugar e vem para cá. Hoje é dia de recomeço. Eu queria que você checasse com o vizinho da direita e da esquerda. Pergunta para ele, de certeza você não precisa ir lá. Fala para ele, precisar de companhia, eu vou junto contigo. E se ele aceitar, vem junto mesmo. Porque é noite de salvação. É noite de recomeço. Pastor, nem acho que a coisa está ruim. Pastor, nem acho que a coisa está tão ruim. Mas algo está quase gritando dentro de mim. Você precisa ir lá. Não tenta entender. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Talvez haja motivos que a gente não vai entender. Mas se algo está te dizendo, você precisa ir. Só vem. Só vem. Como diz uma certa propaganda, por resto tem aquele cartão de crédito. Isso aqui não tem preço. Aliás, o maior preço foi pago por eles para que a gente veja isso. Talvez você esteja nos acompanhando pela transmissão via internet, ou mesmo pela gravação. E nesse momento Deus está falando ao seu coração. E aí onde você está, você pode dar exatamente a mesma resposta que essas pessoas estão dando. E pode fazer exatamente a mesma oração que eles vão fazer. Última chance, há mais alguém? Eu ouço com muita frequência a gente dizer, eu queria sair do meu lugar. Mas meus pés estavam pesados. Parece que eu estava enraizado no chão. Parece que alguém parafusou meus pés no chão. Na autoridade do nome de Jesus Cristo,
Eu quebro toda amarra espiritual na vida de qualquer pessoa nesse auditório. E eu declaro cada pessoa nesse lugar livre para atender ao convite e o chamado de Deus hoje. Você que tentou sair do lugar e não conseguia, seus pés não estão mais pesando. Sai agora e você vai ter uma demonstração do quão real é o reino espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou empolgado com essa corrida como nunca. Pastor Fernando, eu queria que alguns dos ministros da casa tivessem o privilégio de fazer essa oração, conduzi-los a Cristo. Você decide se vem você, se manda alguém. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor, a cada um de vocês. Nós queremos abençoá-los. Eles vão fazer uma oração juntos com vocês. E nós declaramos um novo tempo na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.